Boa noite, meus amigos, boa noite, meus irmãos. O meu abraço fraterno a cada um de vocês e pedindo a Jesus, o nosso mestre querido, que abençoe os seus lares, os seus familiares, os lugares onde trabalha e que nesse instante possa olhar todo o nosso planeta, esse planeta azul maravilhoso em que nós habitamos neste período. E vamos pedir a Jesus que nos auxilie e pedir a permissão de Jesus para fazermos esse trabalho de amor. Prece de luz de Emmanuel. Senhor, clareia-nos o entendimento, a fim de que conheçamos em suas consequências os caminhos já trilhados por nós. Entretanto, faze-nos essa concessão mais particularmente para descobrirmos, sem enganos, as estradas mais retas que nos conduzem à integração com os teus propósitos. Alteia-nos o pensamento, não somente para identificarmos a essência de nossos próprios desejos, mas, sobretudo, para que aprendamos a saber quais os planos que traçaste a nosso respeito. Iluminai-nos a memória, não só de modo a que recordamos com segurança as lições de ontem, e sim, mais especialmente, a fim de que nos detenhamos no dia de hoje, aproveitando-lhe as bênçãos em trabalho e renovação. Auxilia-nos a reconhecer as nossas disponibilidades. Todavia, concede-nos semelhante amparo, a fim de que saibamos realizar com ele o melhor ao nosso alcance. Inspira-nos, ensinando-nos a valorizar os amigos que nos enviaste. No entanto, mais notadamente, ajuda-nos a aceitá-los como são, sem exigir-lhes espetáculos de grandeza ou impostos de reconhecimento. Amplia-nos a visão para que vejamos em nossos entes queridos não apenas pessoas capazes de auxiliar-nos, fornecendo-nos apoio e companhia, mas, acima de tudo, na condição de criaturas que nos confiaste ao amor, para que venhamos a encaminhá-los na direção do bem. Ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva, o repouso do trabalho edificante. Senhor, abençoa-nos e estende-nos as mãos compassivas em tua infinita bondade, para que te possamos perceber em espírito, na realidade das nossas tarefas e experiências de cada dia, hoje e sempre. Ajude o canal da oração curtindo o vídeo e se inscrevendo. Novas orações para você todos os dias. Pode colocar. Hoje nós vamos falar sobre o Livro dos Espíritos, capítulo 3, Criação, Formação dos Mundos.
Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Capítulo 3, Criação do mundo. Formação dos mundos, formação dos seres vivos, povoamento da terra, Adão, diversidade das raças humanas, pluralidade dos mundos, considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação. Formação dos mundos. O universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que os preenchem. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus. Sem dúvida, o universo não pôde fazer-se a si mesmo. E se existisse como Deus de toda a eternidade, não poderia ser obra de Deus. A razão nos diz não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo, e que, não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. Então, o que ele está colocando aqui? Que nós temos uma infinidade de mundos, mas nós sabemos mais sobre a Terra e os planetas que nos rodeiam. E vocês veem que o homem já foi à Lua, que o homem está indo agora em Marte, né? Para poder ver se existe seres, se existe vida nesses lugares. E aí, quando a gente vê esse infinito, esse mundo maravilhoso, não é só o nosso, eu falo esses planetas obedecendo às órbitas das suas galáxias, obedecendo aquilo que Deus programou para a natureza de cada um, a gente vê o quanto Deus nos ama, o quanto esse nosso Deus faz toda a sua obra com amor. Porque vocês veem, a nossa Terra, ela gira, fazendo um movimento de rotação, de translação, e cada período, vamos supor, cada minuto que passa, ela não fica igual, ela se transforma. Acontece algo nessa Terra. A mesma coisa somos nós. A cada minuto que passamos, nós também nos transformamos. Para melhor ou para pior, dependendo da condição que nós queremos. Aí, a gente vê que o universo não nasceu do caos e ali formou e foi formando. Não, tinha que ter uma inteligência muito superior, que a gente nem calcula, para que organizasse esses planetas nas suas galáxias, nos seus movimentos, os tipos de povos, de vegetação, tudo isto ele fez. E ele fez a nossa Terra querida. Mas como Deus criou o universo? Para me servir de uma expressão comum por sua vontade. Nada representa melhor essa vontade todo-poderosa do que essas belas palavras em Gênesis. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Agora a gente pensa assim, a gente não tem palavra para calcular essa maravilha, né? Porque a gente está acostumado só com o nosso mundinho, com o nosso pé no chão, com a nossa cidade, uns visitam outros países, mas não saímos da órbita da Terra.
Muitas vezes a gente tem visão de outros planetas, ou pela televisão, ou por revistas, jornais, né? E a gente à noite vê a lua, as estrelas, e aí a gente vê essa organização e essa disciplina. E vocês acham que quando Deus criou o universo, quando ele criou os nossos espíritos, ele nos criou diferente? Não. Ele nos criou para seguir as mesmas leis que ele fez. Por quê? Porque se ele hoje faz para esse planeta uma lei, faz para o outro uma lei, aí um planeta fala assim, não, eu vou apagar o sol lá daquele povo lá, está muito, muito grande o sol, aí eu vou fazer chover. Não. Todos os planetas são vivos, mas eles trabalham em nome desse Criador, como nós. Só que nós ainda temos ideias muito, assim, pequenas com relação à formação da Terra, porque a gente aprende na escola o movimento de rotação, de translação, e isso, aquilo, o clima, o tipo de vegetação, mas tudo de maneira separada. E se nós começarmos a ver dentro dessas questões, e nós vermos que tudo isso faz parte de uma mesma inteligência, de uma mesma engrenagem, e que cada lugar tem a sua característica, mas todos obedecem o mesmo critério. Aí a gente pensa, nossa, como a gente é pequeno em relação a isto. Podemos conhecer o modo de formação dos mundos? Tudo que se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Então, nós vamos entender que a matéria, o nosso Pai Criador agrega a matéria para formar. Aí a gente vai ver agora mesmo, de onde é que tira isso? Os cometas seriam, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em processo de formação? Isso é exato. Absurdo, porém, é acreditar na influência deles. Porque vocês falam, o cometa tal passa de tantos em tantos anos, acontece isso no mundo. Não. Refiro à influência vulgarmente atribuída, pois todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos que acontecem em todo o infinito. Por que a Terra é como se ela estivesse um pouco banida do grupo dos planetas mais evoluídos? Porque a nossa influência, a nossa mente, os nossos pensamentos infelizes, as nossas ações perversas criam a volta da Terra como se fosse, vocês entenderem, sabe quando vai dar aquela chuva de nuvem preta que envolve, que a gente tem até medo? É aquilo. Envolve a Terra. Então, para a espiritualidade conseguir passar, os espíritos têm que se preparar para poder eles entrar nessa atmosfera pesada que está. E os nossos pedidos têm que ser bem fortalecidos no amor para chegar à espiritualidade e a espiritualidade vir nos socorrer. Então, por que nós estamos estudando essa formação do mundo? É porque nós fazemos parte dessa formação. Nós fazemos parte de
todos os mundos. Por quê? Nós não somos só terráqueos, nós viemos de outros planetas. E depois da nossa evolução, nós iremos para outros lugares. E nesses outros lugares, vamos buscar o conhecimento próprio que nós estamos precisando para aprimorarmos. Mas enquanto estamos na Terra, é necessário nós compreendermos o nosso planeta. E como nós podemos compreender? Que nós estamos destruindo, que nós estamos emanando venenos tóxicos, estamos matando a nossa natureza, estamos cometendo crimes de extermínio de animais. Então, qual é o nosso papel? É nos despertarmos para este planeta que hoje serve para nós de berço. Então, eu não posso mudar a rotação do mundo, mas eu posso não jogar um lixo na rua. Eu posso emitir pensamentos de luz. Eu posso fazer gestos harmonizantes. Posso ter palavras de amor com as pessoas. E aí, o que eu vou fazendo de mudança? À minha volta, eu vou fazendo pequenas mudanças à minha volta. E aquelas pessoas que estão à minha volta, elas também farão pequenas mudanças, também vão copiar. E aí o nosso planeta vai ter uma mudança, como vocês estão sentindo. Todo mundo está sentindo cansaço, todo mundo deita, acorda, parece que não dormiu, dor aqui, dor ali. Um desequilíbrio muito grande está ocorrendo. Então, tudo que nós emitimos, ele volta. Então, nós estamos recebendo aquilo que nós emitimos na criação desse Pai maravilhoso. E aí, o que ocorre? Em vez de ter a guerra para destruir o planeta e nós ficarmos mais 1000 anos tentando melhorar, veio esse vírus. Para quê? Ele não destrói a natureza, não mexe com os animais, mas ele mexe com o homem. Rico, pobre, grande, pequeno, azul, amarelo, não importa o país. O que importa é que nós estamos em casa, temos que aprender a ser e não ter, temos que aprender a conciliar os problemas familiares, temos que aprender a entender o que convive comigo com mais amor. Vocês viram lá na oração, não é? Nós precisamos compreender os que convivem conosco com as diferenças deles, com a maneira deles pensarem, como é que eles agem. Agora, não quer dizer que eu posso deixar, não, pode quebrar, pode fazer tudo. Não, eu tenho que dar o exemplo. Porque se eu dou o exemplo, o outro vai me seguir. Então, a Terra, criada com tanto amor por esse Deus, está passando por essa revoada para que nós aprendamos a respeitar primeiro a nós mesmos. Então, chegou uma hora em que não tem mais jeito. A Terra está se mexendo. Então, mas tem jeito para nós. Temos que correr e mudar a nossa maneira de pensar, procurar ler livros em que alimente a nossa alma, ter pensamentos mais
puros com relação às pessoas, esquecer as fofocas, né? Esquecer os desequilíbrios daqueles que convivem conosco. Você tem que pontuar, mas não cobrar. Procurar fazer o equilíbrio entre você e as pessoas que estão com você. Agora, nós temos a tendência de falar, não, eu vou mudar porque hoje eu vou mudar e aí amanhã eu sou outra pessoa. Não. A mudança, ela é gradativa. É eu vendo onde eu tenho mais defeito, ali eu preciso procurar mudar, ali eu preciso diminuir a repetição deste defeito, para que eu possa ajudar o meu planeta a encaixar de maneira correta nessa galáxia que nós estamos. Entenderam? Então, pensa na nossa influência. Vamos por um exemplo para vocês sentirem mais facilmente. Quando a gente vai num lugar e a pessoa senta perto de você, e aí você começa a murchar, porque a pessoa, ela está tão pesada que ela vai te sugando as energias. Quando você sai da festa ou daquela reunião, você não tem fala, você não tem força. Então, o que é preciso? Você começar a trabalhar com seus pensamentos, a mudar a maneira de você pensar, colocar em você um escudo de amor, que tudo que vier, que não seja seu, que não venha sugar as suas energias. Porque tem pessoas que têm a tendência de procurar no outro problema para ele. E outros têm a tendência de julgar para você os problemas dele. Então, é isso. Agora já pensou a Terra falar, não, agora eu não vou usar essa órbita, não. Eu vou lá dar uma batida na Lua e a Lua vou bater lá no Sol. Não. Então, nós temos que pensar, tudo no mundo segue uma lei só, a lei do amor. A lei do amor. Enquanto nós não aprendermos a amar incondicionalmente, a entender o outro incondicionalmente, a nossa terra ainda vai continuar ainda capengando um pouco. Nós estamos atrasando, nós já éramos para estar mais adiantados, mas não estamos pela nossa rebeldia. Pode um mundo completamente formado desaparecer e a matéria que o compõe disseminar-se de novo no espaço? Sim. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Entendeu? Então, pode um planeta desaparecer. A gente vê muito nesses filmes de Star Wars, onde eles... aquele... Como é que ele chamava? O Dr. Spock? O Spock? Que tinha uma orelha, ele era... o planeta dele foi destruído. Né? Então, e quando a gente vê isso nos filmes, a gente está vendo uma verdade. Por quê? Porque o mundo inteiro, todos os planetas têm habitado. Só que uns têm a forma humanoide, mas outros têm outras formas de vida. Certo? Muito bem. Poderemos conhecer a duração da formação dos mundos da Terra, por exemplo? Nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe. E bem louco quem pretendesse sabê-lo ou conhecer o número de séculos dessa formação. Então vamos ver como se formaram os seres vivos. Quando a Terra começou a ser povoada? No começo, tudo era o caos. Os elementos estavam confundidos. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar.
Apareceram, então, os seres vivos apropriados ao estado do globo. Então, esse caos que ele está dizendo é assim: erupção vulcânica, tempestades infinitas, neve sem parar, tufão, furacão, raios, tudo isso bombardeando a Terra para ela ter a sua formação, né? Vocês veem que nós temos na Terra ainda vulcão, nós temos furacão, tempestades, neves, tudo isso. Mas tudo isso estava um pouco descontrolado para eles começarem a se encaixar. Mas isso não foi do dia para a noite. Foi milênios para se formar, né? Então, começaram a aparecer os seres vivos apropriados ao estado do globo. Ah, começou a nascer a plantinha? Não, não. Começou aqueles seres como se fosse a ameba. E ela já veio com as células, com as configurações para a formação, primeiro, daqueles filamentos, daqueles germes, daquilo tudo que depois ia formar os seres vivos. De onde vieram os seres vivos para a Terra? A Terra lhes continha os germes que aguardavam o momento para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram assim que cessou a força que os mantinha afastados e formaram os germes de todos os seres vivos. Estes germes permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálida e a semente das plantas, até o momento propício à eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se reuniram e se multiplicaram. Então, vamos entender essa coisa aí. Ah, mas onde esses germes estavam? É isso que eu falei outro dia numa live. A Terra formou como se fosse... quando começou a acomodar, ela formou como se tivesse uma gelatina, um limo, que estava cheio de tudo que a Terra iria precisar. Só que cada um dos seres que ali estavam em estado de crisálida, de dormência, em estado como falo, não é sonambulismo, de inconsciência, eles começaram quando a Terra foi propícia para aparecer aqueles, eles então começaram a se agregar para formar. Porque vocês prestem atenção, nós não piscamos o olho, porque eu falo pisca, não pisca, pisca, não pisca. Meu estômago faz a digestão, meu coração pulsa. Não. Tudo isto começou lá do pequeno filamento, começou lá dos órgãos excretores, reprodutores, depois veio o coração, e ali os centros nervosos. Vocês entenderam? Então, nada brotou do nada. Tudo se formou no seu devido tempo. E aí, então, quando a gente olha, o que nós estamos fazendo no tempo que nós estamos ganhando? O que nós estamos fazendo com o tempo de hoje? Das nossas vidas? Tá certo que devemos viver de acordo com as leis da sociedade, devemos estudar, devemos viver pacificamente uns com os outros, né? Mas o que eu estou fazendo para mim crescer?
O que eu estou fazendo para mim melhorar e sair dessa ideia só de rotação, translação, parará, parará. Eu preciso só limpar a casa. Eu tenho que limpar minha casa. Eu preciso tomar meu banho. Eu preciso fazer aquilo que é próprio para o meu corpo manter sadio. Mas eu tenho que tirar um momento para me aprimorar, para que eu possa entender. Entender? Para que eu possa entender melhor a minha participação nessa terra, no meu lar, com as pessoas que eu convivo. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo? É isto. Nós não precisamos sair aí na rua, fazer cartaz. Cada pessoa faz o que achar que deve. Não estamos falando isso. Estou falando assim, eu quero saber do mundo, como é que é o mundo. Não, você tem que procurar. Você, quietinha. Não precisa falar para os outros. Porque quando a gente comenta as coisas com as pessoas que não conhecem a doutrina, que não sabe que a gente tem que estudar para compreender essa doutrina de amor maravilhosa, as pessoas acham que a gente é doido. E no final a gente vai olhar, a gente é doido mesmo. Por quê? Porque a gente não aceita esse todo dia ser igual. Todo dia é diferente. Todo dia as minhas células se renovam. Demora 7 anos para renovar tudo. Todo dia elas se renovam. As que morrem e as que nascem. E se eu trato bem meu corpo, elas vêm felizes. Se eu tenho pensamentos iluminados, elas também trabalham satisfeitas. Meu corpo reage satisfatoriamente. Então, é isso que nós precisamos entender. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, esperando a formação da Terra para começarem nova existência em um novo globo. Entenderam? Quer dizer que quando a nossa Terra formou, ele não falou assim, não, homem, já pode ir para lá. Não. Ele, com os engenheiros siderais, porque a Terra, gente, a Terra é nova em relação a milhões de outros planetas. Então, nada começou pela Terra. E aí, sob a vontade de Deus, a interpretação dos engenheiros, quando ele fez a Terra, já sabia quem ia habitar. Já sabia que tipo de formação teria a Terra, azul, cheia de água, e podem ver que o nosso corpo tem 70% de água. E se apertar a gente, nós vira uma pílula. Se nós formos comprimidos, porque somos feitos também da água, né? E aí, a química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante conforme cada espécie, desde que se encontre nas condições desejadas. A menor perturbação nessas condições é suficiente para impedir a reunião dos elementos ou, pelo menos, para se opor à disposição regular que constitui o cristal. Por que não se daria o mesmo com os elementos orgânicos? Conservamos durante anos germes de plantas e animais, que só se desenvolve a uma certa temperatura e em meio apropriado. Então, vocês percebem que qualquer mudança na ordem da natureza, nós prejudicamos.
E a gente não pensa que tudo que nós fazemos prejudica todo o universo. E o universo tem voz, ele tem som, ele ecoa. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de vários séculos. Há, pois, nesses germes um princípio latente de vitalidade que apenas espera a circunstância favorável para se desenvolver. Nós não temos a época de podar roseira, que não pode ser mês que tem R. Nós não temos a época que planta as plantinhas que nascem para baixo e as que nascem para cima. Um bambu, gente, demora 17 anos para ele sair. Primeiro ele desce. Por isso que ele enverga e não cai. Né? A cigarra, olha que coisa interessante, isso eu vi quando trabalhei lá na universidade. Ela nasce. Aí ela fica, não sei se é 17 ou 19 anos, grudada na raiz da árvore. Aí o dia que ela eclode, ela demora só 19 horas para viver. Olha, qual é a função dela? É cantar? Não é? Então tem tanta coisa que a gente precisa saber e o povo querendo procurar coisas que não tem nada a ver com a vida dessa criação maravilhosa do nosso Pai. Né? A circunstância é favorável. O que se passa sob nossos olhos não pode ter existido desde a origem do globo. Essa formação dos seres vivos, saindo do caos pela própria força da natureza, diminui alguma coisa a grandeza de Deus? Longe disso. Corresponde melhor à ideia que fazemos de seu poder a se exercer sobre mundos infinitos por meio de leis eternas. Essa teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e pôs limites às nossas investigações. Então, a origem dos elementos vitais que dá o princípio universal, o princípio vital que faz com que nós possamos nos movimentar, pensar, falar, dar vida, isto Deus guardou. Por quê? Você já pensou um grande, vamos pôr o Hitler, descobrindo essa ideia, o que ele tinha feito conosco? Vaporizado todo mundo e criado uma geração nova que ele queria fazer. Ainda há seres que nascem espontaneamente? Sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente, entenderam? Quer dizer, não vai brotar homem aqui na Terra, não. Não vai brotar certos tipos de... Tem animais que nós ainda não descobrimos todos, que estão aparecendo com as pesquisas, com as investigações que eles estão fazendo, principalmente no fundo do mar. E aquilo que está dentro da natureza e que nós não temos, nós só temos olhar material e não temos o olhar espiritual para enxergar. Os tecidos do homem e dos animais não contêm os germes de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar a fermentação pútrida necessária à sua existência. É um pequeno mundo que... Cadê? Deixa que eu leio, Cristiano. Deixa que eu leio. Espera aí que eu estou no Adão aqui. Ainda há seres. Formação dos seres vivos. Que pergunta 46.
Isso. Que dormitava e que desperta. Entendeu? É quando a gente morre, a desagregação da matéria. Entendeu? Quando corta o fio que nos liga o perispírito ao espírito, o desencarne é feito. E aí, então, a nossa matéria entra em decomposição. E essa decomposição ativa os bichinhos que nós temos que estar guardadinhos. Que aí eles absorvem e voltam para a natureza outra vez. Entenderam? Muito bem. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim, e veio a seu tempo. Foi isso que levou a dizer que o homem se formara do limo da terra. Entenderam? As condições da formação do ser dentro da biologia, né? Porque cada grupo de germes se uniram na época certa, aí formou as pedras, formou a água, formou os animais, as plantas, e formou o homem. E nisso, aí, terminou aí, Cristiano? Tem mais uma parte para mim? Podemos conhecer a época do aparecimento do homem e de outros seres vivos na Terra? Não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. Se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que os homens não mais se formam espontaneamente como em sua origem? O princípio das coisas está nos segredos de Deus. Entretanto, pode dizer-se que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorverem em si mesmo os elementos necessários à sua formação para transmitir, segundo as leis da reprodução, Deus-se mesmo com as diferentes espécies de seres vivos. Vocês entenderam? Que os seres vivos e nós tivemos a mesma mania, a mesma maneira de agregar-nos, né? E aí, para formar e reproduzir as espécies dos seres vivos. Certo? Já são... Pois é. Eu acho, Cristiano, vamos fluidificar a água, vamos deixar o Miramês para a semana que vem, e aí depois a gente faz a oração, e depois a Ruth canta. Amado Mestre Jesus, estamos aqui diante de ti, igual o Chico falava um grão de areia. Mas se ele era um grão de areia, o que sobra para nós, Jesus? Ele também se chamava de cisco de Deus, né? Então, o que sobra para nós? Porque ainda somos desobedientes, ainda teimamos, somos rebeldes, mas tem uma coisa, Jesus, um germe de amor nascendo dentro dos nossos corações. E é com esse Consolador prometido que nós queremos regar esse germe, para que ele possa florescer, para que ele possa ajudar, para que a nossa palavra seja de amor, os nossos ouvidos sejam para escutar as dores, os nossos braços sejam para levantar os caídos, que os nossos pensamentos sejam para elevar, que os nossos lares possam ser hospitais de amor para todos que lá habitam, que seja um lugar de equilíbrio, de paz, de ternura. E assim, Jesus, humildemente pedimos a sua misericórdia, para que nós possamos regar essa semente em nossos corações, com essa água que ora os mentores e os médicos do espaço fluidificam, para fortalecer o nosso corpo, para dar mais coragem ao nosso espírito e para que nós possamos ter mais fé
levantarmos as nossas cabeças e saber que amanhã nós teremos que ajudar os nossos irmãos, que hoje nós estamos ainda tateando, mas já vamos começar a nossa tarefa de amor prometida ao Senhor. E assim, Pai, pedimos aos mentores amigos que possa, os médicos do espaço, possa colocar em todas as águas, nas lágrimas, nas pessoas que estão nos hospitais, nos asilos, nas creches, nas favelas, Jesus, na onde as pessoas estão morando na rua, na casa onde os filhos choram que não têm o pão. Pedimos para os desempregados, pedimos para todos os países, Jesus, para todo mundo deste planeta, toda a nossa natureza animal, a água, o fogo, o ar, que todos os elementos unidos possam favorecer e acabar com esses miasmas doentios que existem na Terra. E que nós possamos, ao beber essa água, estarmos refrigerados de amor. Esse amor incondicional que o Senhor tem por nós, Jesus. Nós te agradecemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. E que assim seja. Pode cantar, Ruth. Boa noite a todos. Que Maria possa visitar o lar de cada um e ouvir as nossas preces, os nossos murmúrios de luz. Ave Maria, dos seus andares, rogai por nós, os pecadores, abençoai estas terras morenas, os seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascadas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria. Cremos em vós, Virgem Maria, rogai por nós, ouvi as preces, murmúrio de luz, que aos céus acendem o vento conduz a vós, Virgem Maria, rogai por nós. Ouvi as preces, murmúrios de luz, que aos céus acendem o vento conduz a vós, Virgem Maria, rogai por nós. Ave Maria. Nos seus andores, rogai por nós, os pecadores, abençoai essas terras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascadas
e as borboletas enfeitam as matas. Ave Maria. Cremos em vós, Virgem Maria, rogai por nós, ouve as preces, murmúrios de luz, que aos céus acendem o vento da luz. Conduz a voz, Virgem Maria, rogai por nós. Ouve as preces, murmúrios de luz, que aos céus acendem o vento da luz. Conduz a voz, Virgem Maria, rogai por nós. Nossa, gente, depois de uma música dessa, né? Mas vamos comentar o que vocês